já estão disponibilizadas há mais ou menos 2 semanas, para que nós tenhamos tempo de ir fazendo as compras daquilo que qualquer criança, porque o espírito não é criança, né? Está no corpo infantil, como nós estamos em corpos e vimos reencarnando ao longo dos tempos, para o nosso aprendizado. E por que o espírito vem em forma de criança? Para poder despertar em nós, seres humanos ainda arraigados ao primitivismo do primeiro planeta, o sentimento de amor, o sentimento de maternidade e paternidade. Então essa sacolinha está disponibilizada lá para quem quiser se disponibilizar, para poder escolher uma idade, uma criança, um sexo, da forma que quiser. O segundo recado é uma peça teatral que vai ser feita no Palácio das Artes, na Praia Grande. O nome da peça é Um Pelo Outro. São 2 amigos, 2 irmãos, 2 motoqueiros. Existe um livro específico na doutrina que fala da motoqueiros do além também. E o que é? Nós começamos provavelmente nos romances. E todo romance tem um fundo verídico. Para saber não o que vai acontecer, o que aconteceu comigo, não pela curiosidade, mas aquilo que a doutrina nos coloca como verdade absoluta, da lei da causa e efeito, do merecimento e das nossas escolhas. Talvez 99% de nós que estejamos aqui escolhemos a nossa reencarnação da forma como ela é. Uma ou outra coisa nós aceleramos, modificamos, mas a maioria daquilo que nos acontece, as pessoas, os lugares, é verídico, né? E um outro recado, a nossa amiga aqui do Bazar vai falar, Eni, agora as palavras são dela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sempre faço a mesma pergunta. Quem daqui conhece o nosso bazar? Levanta a mão. Só isso, hein? Que tristeza, hein? Então, por que eu estou aqui? Primeiro, para convidá-los a conhecer o nosso bazar. Por que nós temos o bazar? O bazar, a gente costuma dizer que é a menina dos olhos da casa. Porque é através do bazar que a gente arrecada um bem material para atender as nossas atividades assistenciais. E esse bazar, ele é feito todas as sextas-feiras, das 8h30 às 12 horas. Nós somos em 12 voluntárias hoje. Normalmente eu venho aqui pedir doações. Hoje eu não venho pedir doações, eu venho agradecer as doações, que estão chegando muitas. Então, Deus abençoe vocês todos que estão doando. Nós estamos com muitas doações. O que eu queria pedir a vocês? Voluntárias. Voluntárias mulheres, porque nós somos as mulheres, as 12, e aí até um homem poderia, mas ele não ia se sentir bem. Então, o que eu gostaria de pedir a vocês? Quem puder, quem tiver um tempo disponível, às sextas-feiras, nós chegamos aqui por volta de 7 horas, montamos as nossas mesas aqui, e às 8h30 a gente abre o bazar e fica aqui até meio-dia. Meio-dia a gente fecha o bazar e vai para casa. E antes de abrir a gente toma nosso café. Então, e normalmente vem todas as voluntárias, mas muitas vezes, como a gente é de idade, tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que vão viajar, e a gente fica aqui com bastante falta. Então, como eu sou responsável pelo bazar, eu queria ver se alguma de vocês tem interesse em nos ajudar, tem algum tempo disponível para isso. Se vocês tiverem e puderem nos ajudar, vocês podem vir aqui sexta-feira, 7 horas a gente já está aqui. Então, para vocês verem, conhecerem, conversar com a gente, ver se é isso mesmo, se vocês vão se adaptar, entendeu? É maravilhoso, é um trabalho muito gostoso, é um trabalho saudável, é um trabalho que nos faz muito bem, não é? Nós estamos ajudando, e é do bazar que sai a parte material que ajuda aqui a nossa casa, né? Porque a gente não pede dinheiro, a gente pede trabalho. Para isso que nós estamos aqui. Tá bom? E desde já agradeço. Quem puder nos ajudar, me procure a gente aqui na sexta-feira, 7 horas nós estamos aqui. Eu costumo vir à tarde, talvez por isso que vocês não me conheçam. E à tarde eu já fiz o pedido, então eu estou fazendo aqui. Eu espero que alguma de vocês aqui possa. Eu quero ver alguém aqui sexta-feira com a gente aí, mesmo que seja para nos visitar,
para conhecer o nosso bazar, para conhecer o nosso trabalho. Tá bom? Era isso, gente. Muito obrigado, boa noite, tenham um bom trabalho aqui. Agora vamos deixar nossos problemas lá fora, elevar o nosso pensamento, pensando em Jesus na espiritualidade, para que possamos receber da espiritualidade aquilo que viemos buscar e elevar nossa vibração para que eles possam nos alcançar num patamar mais alto, mais elevado, mais cândido, mais puro. Então vamos agora, através da música, nos conectar a Jesus. Hoje para transmitir através do seu conhecimento, do seu amor, do seu Roberto. Por favor, seu Roberto, seja bem-vindo.
Boa noite. Muito que bem. Boa noite bem forte. Até eu me senti forte agora. Nós vamos falar hoje do encontro de Jesus com um leproso. Nos conta a benfeitora Maria Rodrigues, no livro Premissa do Reino, sobre esse encontro de Jesus com um leproso e do sofrimento desse ser e da grande oportunidade que ele teve e a grande oportunidade que ele teve e desperdiçou. Então ela conta que ele teve a visão de Jesus descendo de um monte com várias pessoas ao seu redor. E ele olhava para Jesus, ele via Jesus todo nimbado de luz, que diferenciava dos demais. Então ele enxergava Jesus como um ser todo envolvido com uma luminosidade. E ele, que só tinha colhido até ali então grande sofrimento. Então vou ler aqui para que vocês possam entender. Até ali, ele fora tratado como um animal desvairado, caçado, foragido, proibido de entrar na cidade. Vagava pelos campos, quase sempre misturados àquele grupo de desgraçados em Góia. Quando afloraram as primeiras manchas roxas na pele tostada e as pústulas, as bolinhas, ela fala umas palavras aqui bastante complicadas. Vamos lá. Quando começou a surgir na sua pele umas manchas roxas, e daquelas manchas roxas se tornaram bolhas, e essas bolhas estavam cheias de pus, e elas foram estourando, e a carne do seu corpo foi ficando podre e dando mau cheiro. Pronto, traduzi. Ficou mais fácil, né? Vai querer falar difícil, hein? Então vamos lá. O que aconteceu quando ele ficou nesse estado? Todos o escorraçaram, porque dá para imaginar uma pessoa com o corpo cheio de ferida, braço, rosto, e com aquele cheiro de carne podre, com aquele pus escorrendo o tempo todo, ninguém vai querer ficar perto, né? É uma aparência que não tem como você conviver com uma pessoa dessa. E as primeiras pessoas a escorraçar ele foi a família. A primeira foi a família, porque naquela época não tinha cura. Essa doença não tinha cura. Hoje tem, mas naquela época não tinha. Então a família já expulsou ele de casa. E ele, perseguido pela sociedade, ele foi expulso da casa, da família, da cidade. E deixou também de ter nome. Ele não tinha mais nome. O nome dele, a partir daí, era Imundo. Então, o nome dele era Imundo. Era assim que chamavam os leprosos. Ser repugnante, mal cheiroso, uma pessoa imunda que ninguém queria por perto. Ele se tornou um foragido sem crime, um ser sem pátria. Só para a gente ter ideia do que era o sofrimento desse ser. E mais do que isso, ele passou a morar em caverna, porque ele não tinha mais casa. Passou a viver como um animal, e passou a morar em caverna. E outra coisa que aconteceu com ele, ele perdera a faculdade de chorar. Não tinha mais lágrimas para chorar. O sofrimento era tanto que secou as lágrimas. Não tinha como chorar. Sentia apenas a própria dor, profunda
e cruel, batendo sem cessar. Foi quando ele teve a visão de Jesus descendo com o povo em volta dele. Ele viu Jesus com uma luminosidade, uma luz. E que em volta dessa luz havia uma energia que podia traduzir em uma grande paz, uma grande serenidade. E essa visão que ele teve de Jesus simplesmente o atraiu para Jesus. E tinha o povo em volta de Jesus. Ele não podia se aproximar de ninguém durante o dia. Os leprosos só andavam à noite, que nem bicho, e com os bichos. E não podia ir na cidade e morava em caverna. Então só ia à noite nos lixos procurar o que tinha para comer. Ele disputava com os animais. Tá? Só para ter ideia do sofrimento desse homem desde jovenzinho. Então ele não chorava mais, ficou insensível às lágrimas. Sentia apenas a própria dor, profunda e cruel. Quando ele viu Jesus entre o povo, ele foi em direção a Jesus, se jogou aos pés de Jesus e disse para Jesus: Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Dizes, quero. Isso que eu acho interessante. Ele reconheceu Jesus. Talvez pela luminosidade que a espiritualidade mostrou a ele. Provavelmente. Ele sabia quem era Jesus. Ele falou: eu creio que tu é aqueles que nós esperamos. Ou seja, o Salvador. O Salvador. Que estava escrito nas Escrituras que viria o Salvador. E mais do que isso, tudo que o Salvador iria fazer para identificar que ele era o Salvador. Aí pergunta: por que os homens não acreditaram então? Por causa do orgulho, da vaidade, do interesse material e da doutrina do Cristo. Porque eles sabiam que Jesus era o Cristo, mas não aceitavam a doutrina de Jesus. A igualdade dos homens, do amor, da caridade, de que todos eram iguais, não tinha diferença, eles não aceitavam. Os poderosos não aceitavam essa transformação. As lágrimas desceram sobre o seu rosto pela primeira vez, nos olhos, depois de muitos anos. Olha só, esse encontro com Jesus, ele chorou. As lágrimas desceram nos olhos. A voz se estrangulou na garganta. A garganta dele estava inchada devido às feridas, devido à lepra. Então ele podia falar pouco. Então, quando ele se ajoelhou ao chão, ele chorou. E ele quis gritar, mas a garganta estava inchada. E Jesus disse a palavra que ele tanto queria: quero, seja limpo. E assim aconteceu. Ele ficou limpo da lepra, como disse Dona Amália Rodrigues. Ele sentiu um saculejão nervoso que sacudiu todas as suas fibras. Um imenso descontrole tomou-lhe o organismo ao quebrar. Desejou gritar, mas não pôde fazer devido às feridas. Então ele ficou em choque com o que estava acontecendo. E o corpo era novamente um diamante na ganga dos trapos miseráveis. Ou seja, a cura foi feita instantaneamente. Ele sentiu um sacolejão no corpo, quis gritar, mas não conseguiu, e o corpo começou a ser limpo das suas feridas. E ele se arrojou ao solo de novo e disse para Jesus, cheio de felicidade e de gratidão: o que tu queres que eu faça? A primeira gratidão. O que tu queres que eu faça? Diante daquela infinita alegria, todo o seu ser
tremia de felicidade. E Jesus disse para ele assim: não o digas a ninguém. Olha que interessante. Não digas a ninguém o que aconteceu aqui. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Ele perguntou para Jesus o que Jesus queria que ele fizesse. Jesus falou assim: fique quieto, não fale para ninguém. Vai ao templo e faz a oferenda que Moisés havia dito, que era a lei de Moisés. Toda vez que um leproso fosse limpo, na lei mosaica dizia que ele deveria ir no templo, se apresentar ao sacerdote limpo e fazer uma oferta, seja de alimento, de animais ou de moeda. Era uma lei de Moisés. Foi isso que Jesus falou: vai, faz a oferta, cumpre a lei. E não digas a ninguém o que aconteceu. Então ela costuma falar aqui, amada Rodrigo, de alguns fenômenos que aconteceram com Jesus, e eu acho lindo, né? Todos nós achamos. Então ela diz assim: o estranho rabi tornara-se diáfano. Jesus, diante daquilo, ele se tornou transparente e todo iluminado. Todo iluminado. Aí eu fico meditando: se ele se tornou todo transparente, iluminado, é como se ele tivesse confirmado o que o leproso disse, que acreditava que ele era o Salvador que tinha para vir. Imagine você conversando com uma pessoa hoje que te curou de uma doença que não tem cura, e essa pessoa começa a ficar toda iluminada diante dos teus olhos. Você faz o que? Sai correndo? É um fenômeno assim que a gente não sabe o que fazer, né? Eu fico imaginando isso hoje, né? Com todo o avanço da ciência, da tecnologia, mas aconteceu naquela época. Várias vezes Jesus ficava radiante diante das pessoas, ele se iluminava, tipo dizendo assim: olha quem sou eu, olha quem vos fala, né? A ponto de mesmo o sacerdote, né, dizem assim: ele é diferente, ele fala como se tivesse autoridade, e tinha, né? De vez em quando ele mostrava essa autoridade para alguns escolhidos. Então o estranho rabi se tornara-se diáfano, uma beleza incomparável dele se irradiava, parecia sorrir. Sinceramente, Jesus era um cara legal, né? O que vocês acham? Nossa, não está tão fraco assim. Era ou não era? É. Agora sim. Acho que ele é ainda, né? Ele não morreu, né? Então o povo se acercou de Jesus, mudo, de espanto, para constatar a cura. E realmente, eles constataram a cura. Antes, o leproso só recebia pedrada e fora expulso. Agora ele, cantando felicidade, retornava pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio. Contava o prodígio de que fora objeto. Então o que acontece? Todo mundo comprovou a cura, o povo, e o leproso, ao ser limpo, ele saiu cantando feliz, mas ele era boca de sacola, falava para todo mundo. E o que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Não conte a ninguém. Vai, se apresente o sacerdote e faça a oferenda, mas não fale para ninguém. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Falar para todo mundo. Falar para todo mundo. Então ele desobedeceu uma ordem, uma orientação do Senhor Jesus. Chegada a hora, desculpa, eu pulei aqui.
Pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, contava o prodígio a que fora objeto. À noite, caíra sem preâmbulo, à luz das estrelas longínquas, o mestre reuniu os discípulos em agradável aconchego. Porque toda noite Jesus se reunia com os discípulos para passar os ensinamentos, as instruções, né? Para eles, para quando eles estivessem preparados, começassem o seu trabalho. Chegada a hora, à noite, eles se reuniam, aí eles acendiam a fogueira, assavam aquele peixinho, uma farofinha, eles faziam uma merendinha, os discípulos. E Simão ficou intrigado com o que Jesus fez com o leproso. Eu também fiquei. E Simão perguntou a Jesus: seria necessário o leproso pagar tributo? Não é estranho? Jesus curou, mas mandou que ele pagasse o tributo. Aí Simão falou: mas seria necessário isso, Senhor? Aí Jesus responde a Simão: a lei os respeito de justiça. Respondeu Jesus: a lei os respeito de justiça. Porque foi uma lei criada por Moisés, que era enviado de Jesus. E Jesus, no meu fala, ele disse: eu não vim mudar a lei, mas dar cumprimento a ela. Então, por isso que ele tem essa fala aqui: a lei os respeito de justiça, respondeu Jesus. E desejando esclarecer os companheiros, não refeito da grande emoção, prosseguiu Jesus: legalmente ele estava morto. Olha que Jesus fala: legalmente o leproso estava morto, porque ele era um espírito que estava preso num corpo de carne que estava apodrecendo, cheio de bolha, de pus, garganta inchada, e aquilo ali não ia parar. Ele ia morrer de qualquer jeito. Então Jesus falou: legalmente ele estava morto, trazido à vida por mercê. Vamos lá. Ele contador de história hoje. Por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não entendamos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Então ia ficar registrado lá na lei mosaica que houve mais uma cura de um leproso na igreja ou no templo. Por quê? É interessante. Por que ia ficar registrado? Porque estava nas escrituras que o Salvador ia curar leproso, da vista cego, curar aleijado, não estava? Mas se não tivesse registrado, como é que ia saber? Então Moisés fez essa lei. Ó, fica registrado que tal dia, tal hora, o fulano de tal foi limpo, para que os seguidores futuros, né, ou quem lesse ali, entendesse que Jesus era o Salvador, porque estava nas escrituras que ele ia curar leproso, aleijado, coxo, e ela vai ficar registrada. Então Jesus estava seguindo a lei, mas não era para ele falar, não era para o leproso falar, era só para ficar registrado lá. E a gente vai entender por que não era para ele falar. Então vamos lá. Já que eu estava aqui. Assim, o tributo não entendamos como pagamento ou louvor, puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Aí André, o do discípulo André, pediu mais esclarecimento para Jesus assim: será justo ou justa a recomendação do silêncio? Outra questão interessante: por que Jesus mandou ele fazer silêncio? Por que ele mandou? Não fale nada para ninguém, se apresenta ao templo. Ao templo a gente já sabe que tinha necessidade de ficar registrado. E o silêncio? Por que do silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem devida para que disponham ao reino de Deus que está próximo? Então faz sentido. Não era melhor falar para todo mundo que o reino de Deus está próximo?
Então, para que o Senhor mandou que ele guardasse silêncio? Outro ensinamento aqui. O mestre espraiou os olhos ao derredor, como a delimitar os sítios onde se encontravam e redarguir. Não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal? Se perde o sabor. Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente, sem alarde, e todos os pode identificar. Então, é o que ele fala aqui, que o sal, quando coloca na comida, a gente não vê o sal, vê? Mas a gente sabe que ele está lá, não sabe? Foi o que Jesus falou. Eu falei que vocês são o sal da terra. O sal, quando coloca na comida, não precisa de escândalo. Colocou sal? Não esqueceu do sal? Não precisa. Você comeu, você já sabe do sal. Então vamos lá. E depois de uma breve pausa, como se desejasse caracterizar melhor os dias próximos, esclareceu, continua Jesus: o reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. Olha o que ele fala aqui: o reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. Profundo, sério, externa. Vamos lá. A terra sempre foi rica de homens e mulheres prodigiosas, profetas e rabis, curadores e adivinhos. E acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem havelado. Olha só. Todos os profetas, mestres, todas as pessoas que faziam fenômeno, estavam sob o comando de Jesus. E Jesus não fazia escândalo, ninguém sabia. Sabia? Hoje nós sabemos, por causa da doutrina espírita e tal. Mas todos aqueles profetas que vieram, que falaram, que curaram, que fizeram fenômeno, Moisés, o mar vermelho, o cajado virar cobra, as curas, toda foi orientada e subordinada a quem? Ao Filho do Homem. Ele que fala que é o Filho do Homem. Ele fez alarde? Não. Então ele fala que o reino dos céus não faz alarde. Se conquista no silêncio. A nossa transformação moral. Você vai sair gritando para todo mundo que tu é espírita? Ah, eu sou espírita para você hoje, hein? Ah, eu vou você. Mas as pessoas que convivem com você, elas percebem e falam: nossa, você é diferente. Não é assim? A doutrina espírita sendo divulgada sem alarde, no silêncio, pela caridade que você faz, pelo amor que você prega, pela postura que você tem diante da dor, diante da dificuldade. Você mostra que é espírito. Não precisa você botar no cartaz espírito. Eu trabalhei num prédio uma vez, trabalho de porteiro. E teve um atrito, eu vi pelo monitor, teve um atrito lá na garagem, depois eu desci lá embaixo. Tinha um senhor lá, uma senhora, a senhora foi embora. Aí ele falou: quem é essa senhora? Eu falei: é fulano. Aí ele disse assim: nossa, grossa. Eu falei: ela tá nervosa e tal. Aí ele olhou pro carro, estava escrito assim no carro dela: estudar Kardec para entender Jesus. No carro da grossa, da sem educação. Né? E ele falou: nossa, e depois disse que é espírito, ó. Ele falou para mim, eu fiquei. Eu ia falar que era, mas eu nem vou falar. Então o que aconteceu? É o comportamento. Ela colocou lá que é espírita. Tem que se comportar como? Aí ela nervosa, xingou o cara, falou uns palavrão para ele. Falou: nossa, grossa ela, né? Tá nervosa. Ele: não, mas educação cabe em qualquer lado, entendeu? Então é o nosso comportamento. Jesus fala em silêncio. E está na hora de acabar. Entende?
Que susto, precisa falar até a mãe. Então vamos lá. Estou deixando vocês cansados, né? Vamos acelerar. Então vai, vamos lá. O reino dos céus se fará notado pelas atrações. O reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas, né? A terra sempre foi rica de homens e mulheres prodigiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Acima de todos, no entanto, o Filho do Homem velava. Grande estava a serviço de Jesus. Tudo estava a serviço de Jesus. E ele não fez nada, ele só apareceu agora. Entendeu? Esclarecendo melhor os discípulos, incipiente, prosseguiu Jesus. Olha o que Jesus fala aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha o que fala aqui Jesus. Voltou o som? Olha o que Jesus fala aqui no leproso. O leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ou seja, aquela doença, aquela lepra dele foi de reencarnações passadas. As suas atitudes. Então vamos lá. Ontem, soberbo. Soberbo quer dizer egoísta, orgulhoso, né? Banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como o vento bravio das tamareiras solitárias. Então olha que ela fala aqui, a Mara Rodrigo. Vamos ver aqui se eu não me perdi. Abusando do corpo, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos. Então vamos lá. Banhou-se nas lágrimas dos oprimidos. Para você tomar banho de lágrima tem que ser muita lágrima, né? É a palavra que Jesus fala. Banhou-se nas lágrimas dos oprimidos. Ou seja, ele fez milhares e milhares de pessoas sofrerem. Tá? Milhares de pessoas sofrerem. Então vamos lá. Abusando do corpo, como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Abusando do corpo físico. A causa da sua doença foi o seu orgulho e o abuso dos oprimidos. Ele causou muito sofrimento. Então vamos lá, seguindo aqui. Retornou aos caminhos do tormento em si mesmo, atormentado, para ressarcir penosamente. Ele voltou no caminho da dor que ele começou lá atrás, para ele poder pagar a sua dívida. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. Então veja bem, a cura que ele recebeu não foi de merecimento. Olha que interessante, ele não merecia ser curado. Então Jesus fala que aquela cura foi de responsabilidade, porque ele não merecia ser curado, pelo mal que ele fez a dezenas e centenas de pessoas em vidas passadas. Mas ele pediu a cura a Deus. E Deus, que é amor, bondade e justiça, deu a ele a cura. Ou seja, vou te dar mais uma chance de você se redimir dos seus erros do passado. E como é essa chance que eu vou dar para você? Com amor e caridade. Agora, cuidado com o que você vai fazer daqui para frente. Olha que interessante. Ele não merecia, mas ele recebeu. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Então Deus, quando ele fala aqui, não quer a nossa punição, não quer que a gente fique sofrendo, castigado. Ele não quer isso. Ele não quer isso. Ele quer a nossa renovação. Que a gente se torne uma pessoa melhor. Que a gente acorda amanhã melhor. Por que nós estamos aqui na Casa Espírita hoje? Porque nós recebemos esse convite amoroso, como o leproso também recebeu. Só que o leproso, ele não deu muita atenção a esse convite, naquela reencarnação, claro. E muitos de nós recebemos esse convite, estamos aqui.
Isso faz de nós responsáveis. Que foi um convite amoroso. Já fica a pergunta: nós mereceríamos estar aqui hoje? Mereceríamos estar aqui recebendo essa bênção de fluidos, de cura, de libertação, de estar envolvido nessas vibrações de amor junto com os Espíritos, a serviço do Senhor? Nós merecemos isso? Ou não? O leproso não merecia e foi curado. Porque Deus é de amor, Ele vai te dar coisa boa, para que amanhã você fale: eu não merecia tudo aquilo, Senhor de Deus. Hoje eu estou arrependido, eu vou trabalhar dobrado para pagar tudo que eu devo. Não foi isso que fez com Paulo de Tarso? Paulo de Tarso não perseguia o cristão? O que Jesus fez? Castigou ele? Não, apareceu com ele e falou: não, eu preciso de você. Você é o vaso escolhido por Deus, meu Pai, para levar o evangelho aos pagãos. Olha só. E o que ele falou para Jesus? O que tu queres que eu faça? Diga o que você quer que eu faça. E ele não se fez de rogado, trabalhou. Ao final da sua existência, ele falou: eu não vivo mais. Eu não vivo mais, eu não tenho mais vida. Quem vive em mim é Jesus. Será que não é isso o convite de Jesus para nós? Que possamos mudar de vida, sermos umas pessoas melhores amanhã ao acordar, ser mais dócil, mais carinhoso com a esposa, com os filhos, começar a exercitar o perdão, a tolerância, a compreensão. Que é isso que vai nos dar paz, é isso que vai nos dar felicidade, isso que vai nos dar serenidade. E as pessoas vão olhar para você e falar: você é diferente. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu trabalhava naquela construtora Impol, já faliu, grande demais, era muita gente. E era homem, história com mulher, faxineira, pintor, pedreiro, eletricista, e era uma bagunça. Todo mundo namorava todo mundo, e eu no meio deles, na frente, meu Deus do céu. Aí uma moça falou assim: ô Roberto, oi, tudo bem? O que vai fazer sexta-feira? Depois que recebeu o pagamento. Olha, eu vou pra casa. Eu vou pra casa. O que tu acha da gente sair pra beber uma cervejinha? Falei: meu dinheiro não dá pra isso não. Tem medo da sua mulher? Eu falei: tenho. Tenho. Aí a outra falou assim: o neguinho quer ser santo. É bem por aí, né? O neguinho quer ser santo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Os convites vão aparecer, as propostas vão aparecer. Mas tu não é espírita? Né? Como é que eu ia fazer isso depois ia para o centro? Todo dia, toda vez que eu saía de serviço, eu ia direto para o centro. Eu trabalhava em Gávea, aí morava em São Gonçalo, então era longe. Já ia direto para o centro. Agora eu faço assim: eu venho para o centro, daqui eu vou para o trabalho. Mas não estou reclamando não. Adoro. Não é que eu estava mesmo? Nem todos, porém, ela fala aqui, ó, como se consultasse o leve ciclo da noite, arrematou com acento de tristeza de voz. Jesus falou assim: que nem todo mundo pode ter esse entendimento. Por que Deus curou o leproso sem ele endividado? Mas foi um convite de amor, porque Deus não queria castigar ele, mais ainda, porque a lei já ia castigar ele. Então Deus, através de Jesus e através do amor, fez um convite para ele. Aí eu fico pensando: será que a minha reencarnação não é por acréscimo de misericórdia? Como é que eu vou saber? Eu vou procurar fazer o melhor. Eu vou procurar fazer o melhor, para quando chegar lá, o anjo da guarda, né, pode estar me esperando e falar: muito bem, Roberto. Ou ele pode falar assim: coitado de tu, neguinho do céu, fiz tudo para te ajudar, mas não teve jeito. Aí não tem jeito. Então vamos lá. Simão, desejando esclarecimento, inquiriu com respeito, e o Rabi, assim: Rabi, se o doente não se pode beneficiar com a cura, ter-lhe-ia
sido de utilidade? Então ele pergunta: por que o Senhor curou o leproso, se a cura não ia ser de utilidade para ele? Então Jesus responde a Pedro: o reino dos céus, olha a resposta de Jesus, o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos. Todos receberão o convite de acordo com a sua necessidade. Todos receberão o convite de acordo com a sua necessidade. Aí que a gente fala como Deus é bom. Ele não quer o seu sofrimento, não quer essa punição, não importa. Às vezes a gente trabalha na desobsessão, né? Na casa que eu trabalho tem um trabalho assim, é o carro-chefe da desobsessão, podemos dizer assim, né? E a gente vê espíritos cheios de ódio, vingativo, de uma inteligência extraordinária, tal, e querendo matar, querendo fazer, querendo acontecer. E Deus dá oportunidade para ele, assim como dá para mim, para você. Essa semana teve um espírito lá que trabalhou com Hitler no Holocausto, um grande sofrimento, e os benfeitores tratando com tanto amor, com tanta ternura. Ou seja, Deus não quer o sofrimento dele, a punição dele, mas quer a renovação dele. Não está lá no Evangelho? Que há mais festa no céu quando lá entra um pecador do que quando entra um santo? Então Deus não quer que ele fique sofrendo daquele jeito. Então trata ele com amor, dando um exemplo de amor, para que ele possa se renovar. Assim é comigo, é com você, é com você, é com você, é com todos nós. Desalentados e sofredores, atormentados e enfermos, todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. A nós, olha o que ele fala aqui, Jesus, a nós compete espalhar as dádivas da luz. Pensam sem preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Cada coração é responsável pela semente que recolhe. Olha só, para nós, divulgadores, casa espírita, para nós o interessante é divulgar o Evangelho, é falar do amor. Agora, como a pessoa vai receber e o que ela vai fazer com aquilo, aí já é por uma guerra. É isso que a Mayra Rodrigues fala aqui. Que a nós compete divulgar o amor. Vocês recebem o amor, recebem o ensinamento. O que você vai fazer daqui para diante com ele é responsabilidade tua. Aí dá medo, né? Porque você não pode chamar por aquele santo. Sabe aquele santo? Sabe qual? São Silvestre? Ai, se eu soubesse. Ai, se eu soubesse, eu não faria isso. Agora sabe. Então a gente joga essas informações, a doutrina espírita nos ensina. Agora daqui para frente é com você. Cada coração é responsável pela semente que recolhe. Olha só. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. Recebendo as dádivas de luz, ele pode fazer o que ele quiser. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente. E, embora o pântano continue pútrido, o astro rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança onde a peste e a morte se agasalham. Então ele fala aqui do sol sobre o pântano, cheio de podridão, cheio de verme e bactéria, mas o sol não deixa de brilhar em cima do pântano. Assim é o Evangelho de Jesus. Nós cometemos erro, cometemos falha, vamos errar de novo, mas Jesus não cansa de nos convidar à renovação, ao amor, à caridade. Nós vamos adquirindo essa experiência através das reencarnações. É fácil perdoar, gente? Falar isso me dói a alma. É fácil perdoar, gente? O que eu faço, hein? Vamos orar? Melhor? Vamos orar. Quem sabe depois da prece vocês decidem e perdoar é fácil. Podemos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, inteligência suprema do universo, que está em toda parte, que através do seu Filho Jesus veio nos trazer os teus ensinamentos, as tuas leis, o teu amor, tocando os nossos corações. Pedimos perdão a Ti, Senhor da vida, por todas as nossas falhas e os nossos erros. Que o Senhor permita que nesse instante sejamos banhados pelos fluidos de amor, através desses benfeitores espirituais, e que ao amanhecer, renovado pelo Teu Evangelho de luz, possamos sentir mais a força do perdão em nosso ser, em nossa alma, em nossa vida, que possamos sentir a continuação de nós mesmos no nosso semelhante, que sofre, que chora, aquele que nos ofende, que nos desrespeita, que possamos ter o entendimento que ele é o enfermo da alma e que necessita da nossa ajuda e do nosso perdão. Obrigado, Senhor Jesus, por ter estendido as suas mãos de luz por cada um de nós na noite de hoje e nos ter permitido aqui chegar a esta casa de luz, a esse pronto socorro espiritual, onde através do trabalho, da fluidoterapia, do Evangelho, possamos curar, nos libertar das nossas enfermidades, dos passados de erro. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a restaurar a nossa inteligência, o nosso perispírito das feridas do passado, como leproso que ainda somos, e Tu nos concedeu esta oportunidade. Nos ajuda, Senhor, a encontrarmos o caminho da cura, através do amor, da caridade, da verdade e da vida. Pois Tu é o caminho e nós estamos em busca deste caminho que é verdade e vida. E assim seja. Que assim seja, graças a Deus.